Nós estamos celebrando o tempo pascal. Quando Jesus ele estava com os discípulos possuíam uma fé vibrante. Os discípulos vibravam com Jesus, porque eles ouviam. Mas assim que Jesus foi sepultado, com Jesus, a fé de muitos discípulos também foi sepultada. A única que permaneceu com uma fé inabalável foi Maria Santíssima. Todos os outros, ao rolar a pedra do sepulcro, viram também a sua fé sendo sepultada. Os discípulos, diz o Evangelho, eles estavam tristes, eles discutiam, conversavam, e andando pelo caminho encontraram Jesus. Eles estavam com Jesus, mas não o reconheceram. Quando a tristeza em nosso coração é muito grande, somos incapazes de reconhecer Deus que está ao nosso lado. Quando aquela expectativa ela é quebrada, nós nos tornamos incapazes de reconhecer Deus que está à nossa frente. Jesus, ele não decepcionou os seus discípulos em nada, porque tudo que Jesus disse, ele cumpriu. A grande decepção dos apóstolos de Jesus e de seus discípulos não foi aquilo que Jesus fez, mas aquilo que eles esperavam. A expectativa, ela é sempre mãe de muitas frustrações. Até mesmo os discípulos, eles disseram: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Nós esperávamos. Jesus libertou Israel pelo poder da Santa Cruz que eles não viram, porque ainda não tinham conhecido Deus verdadeiramente. Quando você não conhece Deus, você cria um Deus dentro de si. Todo homem, toda pessoa, ela tem um desejo no transcendente, um desejo ardente de Deus. Até mesmo no Evangelho, quando os discípulos escutam Jesus falar sobre as Escrituras, eles sentem o coração arder. O homem tem um desejo ardente de Deus. Assim como aquele salmo diz: assim como a costa suspira, igualmente suspira minha alma por vós, ó meu Deus. O homem tem essa sede de Deus em seu interior. E quando ele não conhece Deus, ele cria um Deus. Mas o homem sempre busca o Senhor. E os discípulos, eles ficaram muito decepcionados, porque eles não reconheceram Deus. Aquela expectativa foi quebrada. Na nossa vida de fé, eu vou dizer para você uma coisa: as maiores decepções que nós temos na fé não são causadas por Deus. Então não tem por que você se afastar dele. As maiores decepções que nós temos na fé são causadas por nós mesmos. Nós somos os nossos grandes frustradores. Nós, não sabendo interpretar os acontecimentos, não sabendo adorar e reconhecer o verdadeiro Deus, facilmente somos derrotados por aquilo que nós mesmos criamos. As grandes frustrações de fé existenciais que nós possuímos são causadas por nós mesmos, por aquilo que nós criamos. O seu maior inimigo é justamente você. O seu maior amor é Deus, e você também tem que se amar. Mas o grande combate é sempre o combate interno. O coração é o lugar do encontro com Deus, o encontro consigo mesmo. E é por isso que no coração existem os grandes combates.
Os discípulos não conheceram Deus que estava à sua frente. E toda vez que você está frustrado na sua fé, cabisbaixo, sentindo-se derrotado, no que os discípulos estavam com um sentimento de derrota, ele disse que ressuscitaria e nós não o vimos. E justamente quando você está totalmente derrotado, o que você descobre? A minha fé foi por água abaixo. Mas por quê? Porque não era uma verdadeira fé. É até difícil você olhar para você mesmo e dizer: a minha fé não era uma fé verdadeira. Os discípulos, eles estavam crendo em Jesus, mas em qual Jesus? Eles ainda não tinham compreendido as palavras da Escritura que falavam de Jesus, que ele devia passar por tudo aquilo que ele enfrentou, inclusive a Santa Cruz. Se você não compreender Deus, você não vai também se compreender. E as suas grandes falhas na fé é justamente uma falsa compreensão do Senhor. Você nunca se decepciona com Deus. É sempre uma decepção com aquilo que você julgou ser Deus. Mas aquilo que nós criamos não é Deus. Deixa Deus revelar-se quem Ele é. Deus aparece à tua frente, Deus se revela a você. Basta que você faça assim como os discípulos de Emaús fizeram: Senhor, fica conosco. Deus está ao nosso lado, caminha conosco e espera apenas um convite: fica comigo, Senhor, pois é tarde e o dia já declina. Quando a fé estiver sendo abalada, olha para o Senhor e diz: fica, Senhor, fica comigo, pois é tarde, a minha fé está declinando. Quando a família estiver sendo destruída, olha para o Senhor e diz: Senhor, fica comigo, pois é tarde, minha família está declinando. O Senhor só precisa de um convite para permanecer com vocês. Apenas um convite. E na hora do grande desespero e dor, a gente se esquece de fazer esse convite: Senhor, fica conosco. Se você olhar somente para a sua dor, assim como os discípulos primeiramente estavam olhando, nós esperávamos, você não vai reconhecer Deus à sua frente. Quem olha somente a própria dor, não reconhece o seu Senhor. Olha para Deus que está à tua frente. Você não está sozinho. E para que Deus transforme ainda mais a sua vida, basta que você, olhando para Jesus, diga: Senhor, fica conosco, fica comigo.